Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like no vídeo caso você goste deste conteúdo. E se você quiser participar dos cursos do Estuda Mais, que são preparatórios para Enem, vestibulares e concursos militares, o link deles está na descrição. O ácido fosfórico impuro, ele para uso em preparação de fertilizantes, ele é produzido pela reação de ácido sulfúrico sobre rocha de fosfato, cujo componente principal é o fosfato de cálcio, Ca3PO4,2. A reação temos aqui a reação química da formação do sulfato de cálcio e do ácido fosfórico, e essa equação, observe que ela já está balanceada. Aqui, ó, foi colocado esse número 3, que significa que nós temos, por exemplo, 3 mols de ácido sulfúrico reagindo aqui. Quando não aparece nada, significa que você tem 1 mol, tá? Reagindo com 1 mol de fosfato de cálcio, produzindo 3 mols de sulfato de cálcio e 2 mols de ácido fosfórico. Esse número não necessariamente ele é número de mols, tá? Ele pode também ser interpretado como número de moléculas, átomos, né? Ele é mais uma proporção que a gente utiliza, mas como nos cálculos estequiométricos, de maneira geral, a gente precisa fazer cálculo de número de mols, como é o caso desse exercício, ó, que vai perguntar quantos mols de ácido fosfórico podem ser produzidos, a gente pode interpretar esses valores, esses coeficientes estequiométricos como o número de mols mesmo, tá bom? Então, olha só, o exercício ele pede para a gente calcular o número de mols que a gente vai ter de H3PO4. Uma dica que eu te dou é, em cima aqui do H3PO4, você vai colocar mol, para você lembrar que na regra de 3, na hora de fazer o cálculo, você só vai usar o número de mols para o ácido fosfórico, tá bom? Podem ser produzidos pela reação de 200 kg de H2SO4. O quilo é uma unidade de medida de massa. Então, aqui em cima do ácido sulfúrico, você vai escrever a palavra massa, para você se lembrar que na hora da regra de 3, você vai utilizar massa para o ácido sulfúrico, tá bom? Só que aqui, o exercício, pela equação balanceada, ele já diz que você tem 3 mols de ácido sulfúrico. E você não vai utilizar esse 3 aqui, porque você tem que utilizar ele em massa. Como que você converte esse mol aqui em massa? Ou seja, como você vai descobrir qual é a massa de ácido sulfúrico que você tem em 3 mols de ácido sulfúrico? Para substituir esse valor aqui. Bom, é simples, você pode utilizar o conceito da massa molar. Para calcular a massa molar, ela é sempre medida em gramas por mol. Você vai precisar de uma molécula, no caso aqui a gente vai utilizar o H2SO4, e a massa molar ela vai falar qual é a relação entre massa e número de mols que você tem. E aí, para fazer o cálculo, você vai separar aqui ó, os elementos químicos que você tem, HSO, que são o hidrogênio, o enxofre e o oxigênio, e você vai colocar as massas atômicas desses elementos na frente dos símbolos químicos deles. O hidrogênio, a massa é 1, o oxigênio é 16 e o enxofre é 32. Então, você vai colocar aqui 1, 16 na verdade é do oxigênio, e 32 aqui para o enxofre. Você vai multiplicar as massas desses elementos pela quantidade de vezes com que cada um deles aparece dentro da molécula. Na frente do H tem o número 2. Isso significa que o elemento hidrogênio ele tem 2 átomos desse elemento aparecendo aqui na molécula do ácido sulfúrico. O enxofre não tem nada na frente dele. Sempre que não tiver nada, você vai entender que existe o número 1 implícito aqui, tá? Então, ó, não tinha nada na frente do S, na verdade é 1S. E o O tem um 4 na frente dele, 4 oxigênios. Aí você vai multiplicar as massas atômicas pela quantidade de vezes, né, que esses elementos estavam aparecendo. Ó, 1 vezes 2 vai dar 2, 32 vezes 1 vai dar 32 e 16 vezes 4 é 64. Agora, para encontrar a massa molar, você vai somar essas massas aqui. Vai somar 64 mais 32 mais 2, o que vai dar 98 gramas por mol. Isso significa que você tem 98 gramas de ácido sulfúrico para cada 1 mol dele. Isso aqui foi calculado para o H2SO4, tá? Então, a massa para 1 mol.
Como no exercício a gente tinha 3 mols de ácido sulfúrico e a gente quer saber qual é a massa que a gente tem nesses 3 mols, a gente vai colocar aqui, ó, 3 mols teria que massa? Regrinha de 3 para descobrir isso. X vai multiplicar por 1, o que vai dar X, e aí você vai ter o 98 multiplicado por 3, ou 3 vezes 98, que vai dar 294, tá? E essa é a massa em gramas que você tem de H2SO4 naqueles 3 mols. Agora, eu vou copiar um pedaço da questão, não vai ser a questão inteira não, só esse pedaço aqui da equação, ó. Eu vou pegar 3 mols de ácido sulfúrico que reagem com 2 mols de H3PO4 e vou fazer essa relação ali embaixo para a gente poder fazer o nosso cálculo. Olha só, 3 mols, na verdade esse mol não precisa escrever assim não, ó. 3 de H2SO4, eles estavam produzindo 2 de H3PO4. Só que eu coloquei lá em cima, no exercício, que a gente ia trabalhar com massa para o ácido sulfúrico e a gente ia trabalhar com mol para o H3PO4. Por que isso? Porque o exercício pede número de mols do H3PO4, então a gente já deixa aqui em mol, e ele deu para a gente uma massa de 200 quilos de ácido sulfúrico, então por isso eu vou deixar aqui massa. Esses 3 mols que estão aqui, eles equivalem a uma massa, calculamos aqui, ó, 3 mols equivalem a essa massa, de 294 gramas. Então, 294 gramas de H2SO4. E essa massa, ela produz 2 mols de H3PO4. Como o H3PO4 é mol, é só você utilizar o próprio coeficiente estequiométrico do balanceamento dele, né? Porque o coeficiente estequiométrico pode ser interpretado como número de mols. Então, ó, 294 gramas formam 2 mols. Só que o exercício ele não quer saber quantos 294 gramas de ácido vão produzir do outro ácido aqui, do ácido fosfórico. Ele quer saber em 200 quilos. Para não ficar a unidade de medida diferente, ó, a massa de 200 quilogramas, você pode converter ela para grama multiplicando ela por 1000, por 10 elevado a 3. O que daria, vamos deixar aqui com notação, 200 vezes 10 elevado a 3. Ou até mesmo, a gente pode representar como 2 vezes 10 elevado a 5 gramas, tá? Vou deixar assim. Então, professor, eu não estou entendendo. É simples, pessoal. 200 vezes 1000, você pode colocar aqui, ó, 200 mil, tá? E fazer a regrinha de 3 aqui, tá? Para x e faz a regra de 3. Só que eu estou colocando em notação científica. Em notação científica, esse valor de 200 mil, ele equivale a 2 vezes 10 elevado a 5 gramas. Isso aqui é a mesma coisa de 200 mil, que é o 200 quilos convertido para a unidade de gramas, tá? Eu prefiro colocar aqui em notação científica para facilitar na hora dos cálculos, mas depois a gente pode converter isso aqui em número normal. E aí, ó, 294 está para 2 vezes 10 a quinta gramas de ácido sulfúrico, vai estar para quantos mols de H3PO4? Aqui nós vamos fazer uma multiplicação cruzada, o x vai multiplicar por 294, o que vai dar 294 vezes x, e o 2 vezes 10 a quinta vai multiplicar por 2, o que vai dar 4. Ó, 2 vezes 2 é 4. E mantém vezes 10 elevado à quinta. Tá bom? E aí, o que a gente faz? Como tem 294 multiplicando pelo x, a gente vai passar ele dividindo do outro lado da equação. Ficaremos com x igual a 4 vezes 10 elevado à quinta, dividido por 294. E aqui, se você quiser, você pode transformar esse aqui num número maior, né? Tipo, x é igual, ó, 4 vezes 10 à quinta é a mesma coisa da gente fazer o seguinte, colocar aqui 400, joguei a vírgula aqui do 4 duas casas para a direita, então eu vou diminuir esse expoente em duas unidades, fica 3. Aí fica 400 vezes 10 elevado à terceira dividido por 294. A conta que a gente vai fazer aqui, ó, é 400 dividido por 294. 294. Por 1
vai dar o próprio 294 aqui, né? E aí a gente vai fazer a subtração. Ó, vamos deixar aqui já 9, opa, 9 não, 10, né? Vamos deixar aqui, ó, aumentar só um pouquinho esse valor. Aqui era 400, vou deixar aqui 10, aqui 9 e aqui 3, né? 10 menos 4 vai dar 6, 9 menos 9 é 0, 3 menos 2 vai dar 1, deu 106. 106 é menor que 294, então a gente adiciona um zero aqui e coloca uma vírgula no quociente, né? Aí se você pensar 294 multiplicado por 4, deve passar um pouquinho. Acho que vai ser por 3. 294 vezes 3 vai dar 882. Aí você colocaria 882 menos, e aqui vou colocar um 3, né? E continuaríamos a nossa conta. O que eu te falo como uma dica é aqui, ó, 1,3, ó. Opa, 3 aqui. É o único que tem 1 e 3. Na verdade, é o único que começa com 1 também. Então, bem possivelmente, eu vou, de cara, se você estiver fazendo a continha na mão, 400 dividido por 294 vai dar 1.360. Na verdade, vai dar 1,360, etc. Professor, mas aí o valor ele está com uma vírgula. E lá em cima é um ponto. Só que aqui ainda tem o 10 elevado a 3. E se você quiser diminuir aqui, ó, 3 unidades, esse expoente aqui, ó, 3, ele vai virar 2, 1, depois vai virar 0. Você vai jogar 3 casas, a vírgula, para a direita. E aí esse número ele vai ser representado como 1.360. Tá? Ah, professor, mas não vai ficar vezes 10 elevado a 0? Vai. Só que 10 elevado a 0 é igual a 1. E 1 vezes 1.360 vai ser o próprio 1.360. Tá bom? Então, 1.360, esse daqui vai ser o número de mol que a gente vai ter de H3PO4 produzido a partir de 200 quilogramas de ácido sulfúrico. E terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Espero que você tenha gostado da resolução deste exercício, espero que tenha compreendido aí o passo a passo dessa questão. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais videoaulas assim como essa. Caso você precise de ajuda na resolução de exercícios de química ou até mesmo de aulas particulares, você pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp do Estuda Mais, que está na descrição do vídeo.